Olá, tudo bem? Eu sou Daniela Crossa dos Ângelos. Estou aqui para apresentar o primeiro episódio do nosso podcast Impulsos Cast. Eu, como entrevistadora, convidada, tudo junto, vou falar um pouquinho com meu marido, Jairo, Dr. Jairo Ângelos, que você já conhece. Então eu queria começar pelo comecinho, né? Perguntando quando entrou a medicina na tua vida? Se desde criança você pensava em ser médico ou não? O que você queria ser? Aquela perguntinha que todo mundo faz para as crianças, né? O que você quer ser quando crescer? Muito bom. Bom, a conversa vai ser longa, pessoal. Então, na verdade, bom, você já sabe, mas primeiro eu queria ser dentista, né? Então, tem crianças que têm medo daquele barulhinho, né? Mas eu achava interessante aquele barulhinho quando eu ia ao dentista. Então, isso me chamou a atenção. Mas, já para perto do segundo grau, terminando o segundo grau, a ficha já virou para a parte da medicina, né? E onde entrou a neurocirurgia? Bom, a neurocirurgia, teve um momento que eu até perguntei por que eu fui escolher a neurocirurgia. Porque é uma especialidade complexa, uma especialidade que a formação ela é muito longa, ela é difícil, exaustiva por muitos momentos, né? Tive que sair de casa para fazer minha residência, mas o que me levou para a neurocirurgia no começo foi porque eu gostaria de fazer uma especialidade onde eu pudesse atender os meus pacientes, né, ter aquele contato pessoal de receber no consultório, de conversar, de examinar, o contato clínica, mas também não queria abrir mão e queria muito o contato centro cirúrgico, que sempre gostei muito. Daí eu eliminei, né, eliminei algumas especialidades e fiquei só com aquelas que eram onde eu conseguiria conciliar clínica e cirurgia. Daí ficou urologia, oftalmologia, otorrino, e como eu já gostava muito da parte de neuro, eu acabei escolhendo a neurocirurgia. E qual você acha que foi, assim, desses 20 anos, né, desde a faculdade, quais foram os momentos, assim, mais desafiantes? Não sei se foi a época de residência, ou já agora recente. Quais foram os maiores desafios? Bom, a residência por si só é um grande desafio, né? Primeiro porque eu nunca tinha morado fora de São Luís, né? Nunca tinha saído de casa por muito tempo, então o primeiro desafio foi esse, de sair da minha residência, de mudar. Comecei o primeiro ano morando no alojamento do hospital, onde fiz a minha residência no Rio de Janeiro, no Hospital da UERJ, e então esse desafio geográfico, né, foi presente no primeiro momento. É o desafio de sair do meu círculo social, de pessoas, de ir para uma cidade nova, de conhecer outras pessoas, formar novos vínculos, mas também muitos desafios dentro do próprio hospital, né, com uma residência de uma complexidade muito, muito alta, de um ritmo muito intenso de atividades, de cirurgias, de pacientes a serem atendidos, de demandas, até porque as residências elas têm essas demandas altas mesmo, né? Então, eu acredito que os momentos mais desafiantes assim, durante a residência, eu acredito que foram aqueles que envolveram situações de pessoas em estado terminal, por exemplo, de pacientes que a gente acabava perdendo por algum motivo. Então, sempre foi um desafio lidar com essas situações, né, com essas ocorrências que não é que a gente vai normalizar isso, mas como ser humano, a gente lidando com essas complexidades, cirurgias neurológicas, tumores, aneurismas, então muitas vezes a gente lidava com certa frequência com essas realidades. Então, sempre no começo era muito mais difícil, né? Hoje continua difícil ainda, até porque continuo ser humano e quero continuar sendo esse ser humano, sendo humano, atencioso com meus pacientes, né? Mas essa questão, o desafio da perda de uma pessoa, ainda é uma coisa que ainda mexe um pouco, né?
Eu acho que uma coisa que você sempre fala que é muito difícil na medicina, não é a minha área, então eu só imagino, é lidar com a realidade de cada paciente, né? E às vezes não é só questão de doença, mas é a realidade da vida, né? Então, eu acho que não tem como não se envolver, né? E é até bom que se envolva mesmo. Sim. E falando dos desafios da residência, o desafio de sair da cidade, conhecer pessoas novas, e graças a Deus por isso, que foi assim que a gente se conheceu, né? Verdade. Por isso que você casou com uma carioca, porque foi fazer residência no Rio, graças a Deus por essa residência no Rio de Janeiro. Bom, então para quem não sabe dessa parte, né, nós nos conhecemos no Rio de Janeiro, no meu primeiro ano da residência, mas nos conhecemos apenas como amigos, né, porque tínhamos amigos em comum, então, e nós permanecemos amigos durante 11 anos. A história é longa, né? daria um podcast só sobre isso. As mulheres são melhores com datas, né? Então, mas apesar dos desafios da residência do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro me trouxe uma bela surpresa, sim. Né? Então, sim, muito bom. Aí do Rio foi para São Paulo fazer uma subespecialização. Isso. E o porquê dessa escolha, né? Essa área que você migrou dentro da neurocirurgia, o porquê? O que te despertou, o que chamou tua atenção para você escolher, né, dentre tantas opções, trabalhar com dor, com Parkinson? Bom, boa pergunta, né? Porque, para quem não sabe, né, dentro da neurocirurgia, nós temos algumas subespecialidades. Neurocirurgia vascular, que trata de aneurismas, AVCs, etc. Neurocirurgia oncológica, que trata de tumores. E existe neurocirurgia de coluna, por exemplo. E existe também a neurocirurgia funcional, que é a área que eu escolhi. A neurocirurgia funcional é a parte da neurocirurgia que cuida de transtornos funcionais, como doença de Parkinson, distonia, dor crônica. Então, é o tratamento cirúrgico, clínico-cirúrgico dessas condições neurofuncionais, onde nós temos alterações de neurotransmissores, doenças degenerativas que estão ali precisando de neuromodulação. Então, o contato inicial com a neuromodulação foi que me chamou a atenção. A possibilidade de usar eletrodos cerebrais para tratar uma pessoa, de você modular a atividade cerebral para beneficiar alguém. Então, na época, né, vislumbrar essas tecnologias me ajudou a escolher. E São Paulo sempre foi um grande centro formador de neurocirurgia funcional. E na época o meu chefe da residência, o professor Carlos Teles, ele fez um contato com o chefe da neurocirurgia funcional do HC de São Paulo, da USP, e eu tive a grata oportunidade, feliz oportunidade de fazer essa subespecialidade na Universidade de São Paulo. E lá foi um período mais desafiante ainda também, porque um nível técnico muito mais elevado, um nível de complexidade maior, né, porque a neurocirurgia funcional também tem uma complexidade à parte, né, e um desafio diferente, com uma rotina diferente também em São Paulo, com outras pessoas, com novos desafios também profissionais naquela cidade, mas foi muito enriquecedor. Eu cheguei em São Paulo para passar 6 meses apenas, mas acabei ficando 7 anos, né? Porque eu fiz essa formação em neurocirurgia funcional lá e acabei permanecendo na cidade, trabalhando, acompanhando meus preceptores em cirurgias, ganhando mais experiência, ganhando mais maturidade nesse campo da neurocirurgia, para poder, um dia, quem sabe, era o que eu pensava, voltar ou não para São Luís. E como aconteceu a volta, né? A volta para o Nordeste e agora para São Luís? Como aconteceu? Você já estava nos planos? Fala um pouquinho para o pessoal. Bom, muito bem. Então, a ideia, né, sempre inicial, né, sempre foi voltar para São Luís, sempre foi voltar para minha cidade, para poder trazer essas tecnologias, esse conhecimento que eu alcancei para as pessoas da minha cidade, né? Então, uma maneira de retribuição, e esse foi sempre um desejo inicial. Por vários momentos eu achei que isso não iria acontecer, mas em 2018 nós nos aproximamos, né? Nos casamos em 2019. Sim. Sim. E aí, eu acredito que esse fato, ele colaborou muito para as coisas fluírem de volta em relação a São Luís, né?
porque logo que a gente se aproximou, quando a gente começou a namorar, você lembra, né? Que eu fui convocado para um concurso em Teresina. Então, para quem não sabe, antes de São Luís teve Teresina, uma parada, né? lá. Uma parada Uma estratégica conexão. em Teresina. E a princípio parecia uma coisa meio fora de mão, mas eu entendi que eu precisaria assumir aquele concurso e começar aquela vida nova do zero. E também já vislumbrando que a gente estaria junto naquela cidade. E foi muito bom. Fui primeiro para Teresina. Nós dois moramos juntos lá por 2 anos. E surgiu a oportunidade desse concurso, né, da EBSER, né, da empresa que administra os hospitais universitários do Brasil. Eles mudaram a regra, né, de movimentação de funcionários, de transferência de funcionários. Então, como era um desejo meu de voltar para São Luís, eu me inscrevi nesse banco de transferência para São Luís pela rede, né, pela EBSER. E como abriu uma vaga, né, no hospital universitário, essa transferência foi aceita, né, eu recebi um parecer favorável, né, da superintendência em relação a isso, e isso aconteceu e foi muito bom, porque nós vimos realmente a concretização desse sonho. Para realmente nós migrarmos, para eu voltar até a minha residência fixa na cidade. Mas desde 2018, né, eu já vinha para São Luís para fazer cirurgias funcionais, para acompanhar pacientes com Parkinson, por exemplo, para implantar eletrodos. Então eu ficava indo e voltando uma vez por mês para acompanhar esses pacientes que eu já tratava, ver os eletrodos, fazer novas cirurgias. Mas em 2021, dezembro de 2021, foi que realmente aconteceu a mudança mesmo efetiva. O voo São Paulo, São Luís teve uma conexão em Teresina, né, uma pausa ali de 2 anos, e chegando em São Luís, como surgiu a ideia, falar um pouquinho, e aí eu entro nessa hora também, né, a nossa ideia de ter uma clínica própria. Você já trabalhava em vários hospitais, né, já tinha também um consultório, mas a ideia de começarmos a clínica, como surgiu? Bom, na verdade, a clínica, né, a Impulsos Clínica, ela é a concretização de um sonho muito antigo. Alguns médicos não têm esse sonho de ter um espaço, ter uma clínica, preferem ficar em hospitais, mas sempre foi um desejo de eu ter um espaço com a minha carinha, né, de poder receber os pacientes num lugar próprio, onde eu pudesse oferecer coisas para esses pacientes, né, que não iria ter em qualquer outra clínica. Por exemplo, a questão da própria neuromodulação, que foi uma coisa que eu agreguei nos últimos anos, que é uma novidade em São Luís para o tratamento das doenças neurológicas, né, como Parkinson, AVC, enfim. Então, a concretização desse sonho realmente é muito prazerosa, porque eu penso que desde quando me formei, né, e é muito interessante porque esse ano nós formamos a turma, né, a Medicina 71 completou 20 anos de formado, né, então é um pouco simbólico, inclusive, né, Sim. Com 20 anos de formado, nós estamos aqui participando, né, desse novo momento da minha vida profissional, dentro de uma clínica, de um projeto sonhado há muitos anos, e com esse objetivo de oferecer um atendimento, obviamente, de qualidade, humanizado, de oferecer tecnologias para os pacientes que precisam das áreas correlatas que eu trato, enfim, e oferecer também outros serviços de outras especialidades, ou seja, agregar profissionais, neurologia, neurocirurgia, de reabilitação, fono, físio, e eu fico feliz que a Impulsos ela está cumprindo esse papel, né? Já desde o começo ela está cumprindo esse papel de atender o paciente nessa interdisciplinaridade, de você ter um fono, ter um físio, ter um neurologista, neurocirurgião, de ter um profissional que o paciente pode contar. E aí a gente sempre, nos nossos brainstorms, né, a gente sempre conversou que a gente queria uma clínica acolhedora, humanizada, e que nosso foco não era tratar doenças, mas cuidar de pessoas, né? Cuidar dessas pessoas de forma integral, da maneira como elas precisam ser cuidadas. Então a gente sempre pensou com muito carinho em como tudo isso ia acontecer, né? Falando de ambiente,
da equipe que a gente contrataria, né? E de como cuidar dessas pessoas de um jeito que elas ainda não estavam sendo cuidadas. Então, reunir esse time, como você falou, de fono, físio, para que o paciente fosse tratado de forma completa, né? Então, acho que esse sempre foi o foco, sempre foi o objetivo. Sim. E fala um pouquinho também sobre o nome, como surgiu o Impulsos, o que significa, por que nós escolhemos esse nome? Bom, esse é uma curiosidade, a Impulsos Clínica, né? A gente passou alguns meses, né, atrás de um nome, enquanto aqui era apenas um sonho, né? A arquiteta, já tem o nome da clínica? Eu falei, não. Como assim não tem o nome? Não, não tem, a gente não decidiu, né? Então, na verdade, vários nomes surgiram, a gente foi ali colocando, analisando, discutindo, debatendo, e um dia eu estava procurando, porque assim, eu tentei encontrar um nome que pudesse, é difícil falar a palavra resumir, porque resumir pode simplificar, mas não. Mas eu queria encontrar um nome que pudesse significar o nosso serviço às pessoas aqui. Então, eu pensei na palavra força motriz, que tem tudo a ver quando alguém procura um recurso neurológico, por exemplo, paciente com Parkinson que faz uma cirurgia, que melhora a qualidade de vida, que não conseguia dirigir, volta a dirigir, um paciente que tem dor crônica, trata dor crônica e melhora a qualidade de vida e volta para o seu trabalho. Ou seja, eu pensei desse espaço da clínica, né, ser essa força motriz para a pessoa que chegasse aqui a nos procurar. E quando eu coloquei força motriz, né, em outros idiomas, em latim apareceu a palavra impulsos. E nós conversamos no começo, a princípio esse nome não desceu, né, de imediato, né, mas depois ele foi prevalecendo, porque os outros nomes que chegaram não chegavam nem perto dele, da força e da significância desse nome. Então, é o que a gente fala no marketing de bater na ideia, né? A gente tem a ideia e fica batendo nela. E aquela ideia que sobrevive, e realmente ele ganhou, o nome ganhou uma significância interessante que tinha tudo a ver com a nossa missão, com o que a gente faz aqui. Então, acho que foi assim. Exatamente, Impulsos Clínica. E então é isso, a gente está vivendo esse momento, esse primeiro momento aqui, falando um pouco mais abertamente sobre esses bastidores que ninguém sabe, né? Um pouquinho da minha vida pessoal, trajetória acadêmica, de como começou esse projeto aqui da Impulsos Clínica. Então, está sendo muito significativo. Então, Jário, vamos falar um pouquinho do dia a dia da clínica, dos desafios do dia a dia. Que tipo de paciente te procura? Quais são as principais queixas? Fala um pouquinho desse dia a dia. Bom, como é que é o dia a dia da Impulsos, né? Aqui eu recebo muitos pacientes que têm doença de Parkinson, né? Até pela minha formação, aquilo que eu acabo divulgando nas redes sociais, em termos de tratamento, né? Mas eu recebo muitos pacientes com dificuldade de caminhar, recebo muitos pacientes que têm dor crônica, com fibromialgia, pacientes que têm ansiedade, pacientes que têm depressão. Então, esse é o dia a dia aqui do nosso consultório, da Impulsos, de lidar com essas pessoas que, infelizmente, têm limitação funcional para uma série de coisas, né? Pessoas que já saíram do trabalho por conta de dores, por exemplo, pessoas que, enfim, deixaram de fazer viagens por conta de limitações da saúde, pessoas que, enfim, aí como você falou no começo, a gente acaba entrando na história das pessoas que passam por situações por conta das doenças. Então, aqui a gente recebe muito essas realidades, por isso que o nome da clínica, né, em relação a Impulsos, força motriz, é porque eu recebo muito paciente que já passou por tudo, que já passou em vários lugares, que já fez tratamentos, não resolveu, que já tentou de outros métodos e chega aqui querendo uma esperança. Estão desacreditados, sem esperança. Exatamente. Eu acho que é essa parte da missão que é muito linda de ver, assim, né? Do que eu acompanho no dia a dia do teu trabalho, dos outros colegas e dos pacientes, ver o paciente tendo esperança de novo. Porque no momento que ele recupera a autonomia,
né, autonomia de sair, de se movimentar, ele volta à vida social, né? Sim. Eu lembro de um caso de uma paciente que falou para você que a maior alegria depois do tratamento foi poder voltar a conviver. Então eu acho que isso não tem preço, né? A gente vê um paciente que tinha dificuldade de andar andando melhor, voltar a conviver com a família, fazer viagens. Como você já recebeu vídeos de pacientes dançando, né? Sim. Dançando com a esposa. Então, acho que isso aí é o retorno, que é o melhor retorno, né? Sim, então, sem dúvida. Eu lembrei agora de... É uma história curiosa, inclusive, né? Não vou citar nomes, mas se esse meu paciente querido, se essa família querida vai ver esse episódio, eles vão saber que, que eu estou falando deles, né? Eu estou falando de um paciente que eu operei em São Paulo, mas ele é maranhense. E olha só como aconteceu a conexão lá em São Paulo. Na época eu trabalhava na Beneficência Portuguesa, né? Era assistente do hospital de uma equipe, e chegou um pedido de avaliação de um paciente que estava na UTI, um paciente com doença de Parkinson avançada, enfim. Então eu fui atender esse paciente, ele realmente estava muito ruim, estava muito limitado, estava desnutrido, na verdade, tinha perdido muitos quilos, porque ele estava com a doença de Parkinson já em fase avançada, já tinha tomado vários medicamentos e a doença cada vez mais piorava, e eles foram para São Paulo tentar alguma coisa, né? Então, por um acaso, entre aspas, eu estava nesse dia de sobreaviso no pronto-socorro, fui lá vê-lo, fui conversar com eles, com a família, e eu vi que ele poderia ter uma indicação para cirurgia. Ele saiu daquele momento crítico, ele saiu da UTI, veio para a enfermaria, e nós fizemos o teste de Prolopa, né, que é o teste que a gente faz para os pacientes com Parkinson para saber se eles são bons candidatos ou não para a cirurgia, ou seja, se o eletrodo cerebral vai melhorar a função motora deles, e ele teve um teste muito bom, ele teve uma resposta positiva muito boa, e ele foi para a cirurgia, esse paciente. Então, é um paciente maranhense que foi operado em São Paulo. E esse paciente teve uma resposta muito boa. Nós acompanhamos tanto ele como a família dele até hoje, graças a Deus. Ele está muito bem, e eu me lembrei dele por quê? Porque ele, ano passado, acho que eles mandaram um vídeo dele caminhando nos Lençóis Maranhenses. Ele com a limitação, mas viajou, foi com a esposa, com a família, com os netos, e ele mandou um vídeo para nós, caminhando nos Lençóis Maranhenses. E eu fiquei muito feliz com aquele vídeo, porque eu vi que ali a missão com aquele paciente estava cumprida, parcialmente, obviamente que eu continuo atendendo ele, mas eu pensei, cumpri meu papel com ele, porque eu o vi numa situação neurológica muito ruim mesmo, né? Paciente grave, desnutrido, sem mais recurso medicamentoso, e eu fui um veículo para levá-lo a uma tecnologia que ele não tinha tido acesso ainda. Então isso me deixou e me deixa muito gratificante, e é o que eu procuro levar para os meus pacientes, né? É esse resultado que eu quero, né? De poder modificar a vida de uma pessoa de uma maneira positiva, né? Como nós somos humanos, nem sempre a gente consegue fazer isso com essa proporção, apesar da gente querer sempre, né? Mas quando a gente alcança esse resultado, esse nível de impacto na pessoa, isso me deixa muito satisfeito e me motiva a continuar. Me motiva a levar esse conhecimento que eu busquei em São Paulo, que eu continuo me atualizando, que não pode parar, né? Para outras pessoas, para mais pessoas terem acesso, mais pessoas também mudarem, terem a qualidade de vida modificada com isso, e essa é a nossa missão por aqui. Falando um pouquinho de dor crônica que a gente citou no começo, fibromialgia, a gente sabe o quanto isso limita os pacientes, né? Qual é o impacto disso no dia a dia e como a gente consegue, através desses tratamentos, devolver essa qualidade de vida para esses pacientes, para essas pessoas? Bom, dor crônica também é um dos carros-chefes aqui da clínica, da Impulsos Clínica, né? É uma das minhas formações também, desde lá do Rio de Janeiro, também em São Paulo. E agora também lembrei de uma paciente que eu atendi lá, que ela não precisou ser operada, mas um ajuste medicamentoso. Essa paciente me deu um feedback tão legal. Ela é advogada, trabalhava no escritório de advocacia, e ela, doutor, eu estou voltando feliz, estou indo feliz para o trabalho, que eu não conseguia mais nem trabalhar. Então, lidar com paciente com dor
a gente passa perto dessas nuances todas, né? De um paciente que precisa ir trabalhar de mau humor, porque a dor crônica, o paciente acorda de mau humor. Mesmo assim, ele tem que sorrir para os seus colegas de trabalho, para o público que ele trabalha. Então, é um paciente que enfrenta muitos desafios, né? No seu local de trabalho, na sua família. O paciente que tem dor crônica também, muitas vezes ele é mal interpretado. O pessoal acha, isso é besteira, isso é frescura, ou seja, exagero, é um né? exagero. Exagero. Então, realmente, só quem tem dor crônica, de coluna, fibromialgia, realmente sabe onde o calo do sapato aperta, né? Então, eu lido com pacientes com dor já há bastante tempo, desde a residência, inclusive. Então, como que a gente pode ajudar isso? A gente tem essas ferramentas da parte de neuromodulação, mas uma coisa que eu sempre falo para meus pacientes, que o tratamento de dor crônica, ele não é um remédio, ele não é uma coisa só. Ele é um conjunto e o paciente, ele precisa entender isso. Ele tem que estar inserido dentro de um programa de reabilitação, seja um pilates, uma fisioterapia, natação, uma musculação, caminhada, algum movimento. A própria terapia, né? A própria terapia. Movimento, terapia psicológica, muitos pacientes às vezes negligenciam isso, então o paciente com dor crônica é importante que ele tenha essa ferramenta também de terapia, as medicações, e nós temos tecnologias para quem precisa também. A neuromodulação, né? Não só a neuromodulação com a estimulação magnética transcraniana, que a gente oferece na clínica, a gente vai falar em outros momentos aqui também, mas também o implante de eletrodo medular para pacientes que têm dores crônicas na coluna, que é um excelente tratamento, que também tem ajudado bastante os pacientes que precisam, né? Eu sempre falo, quando eu falo de DBS, de neuromodulação, para os pacientes que precisam, porque alguns pacientes chegam aqui na clínica e eu preciso falar, olha, você não precisa desse tratamento, você não precisa investir nesse tratamento porque ele não é para você. E realmente eu acho que esse é o nosso papel também, de oferecer para o paciente aquilo que ele precisa, não oferecer nem a mais e nem deixar de ofertar. Porque tem um paciente certo, tem também um momento certo, né? Exatamente. Eu vejo que tem um momento certo de fazer aquela cirurgia ou aquele tratamento. Sim, porque a gente trabalha também muito com a expectativa das pessoas. Então, se a gente oferece um tratamento que não está bem indicado, primeiro que não é correto eticamente, mas a gente acaba vendo por aí isso acontecendo muitas vezes, né? Pacientes recebendo tratamento que não era necessário. Então, quando a gente oferece tratamento que o paciente não precisa, ele gera uma expectativa muito grande que ele vai ficar bem, que ele vai ficar curado, que ele vai, uau, vou melhorar, e ele não vai melhorar. Por quê? Porque ele não era um bom candidato. Então, aqui o nosso objetivo também é esse, a gente oferecer o melhor tratamento, a melhor tecnologia para o candidato correto. Falando um pouquinho da neuromodulação, que é ainda um tratamento pouco conhecido, pouco falado, né? E que muita gente, a gente aqui no Nordeste, a gente tem uma realidade, a gente vê isso com nossos pacientes, que muitos vão para o Rio de Janeiro, principalmente para São Paulo, achando que somente lá eles vão encontrar tecnologia, boas estruturas, e cada vez mais aqui na cidade a gente tem isso, e aqui na clínica, né? Então, falar um pouco mais da neuromodulação, de quem pode ser beneficiado com esse tratamento e como foi que a gente trouxe essa tecnologia que para essa área, para nossa área, praticamente é pioneiro, né? Nós fomos pioneiros nesse tratamento aqui em São Luís. Então, fala um pouquinho disso. Sim. Então, em relação à neuromodulação não invasiva, né, que é a estimulação magnética transcraniana, nós somos os pioneiros para as indicações neurológicas, né, para tratamento de Parkinson com estimulação magnética, ataxia, sequela de AVC. Então, para quem não conhece, né, então existe a neuromodulação não invasiva, que é com a estimulação magnética transcraniana, e a neuromodulação invasiva, que foi a que eu falei anteriormente, que são os eletrodos cerebrais que a gente implanta no paciente com Parkinson, distonia, etc. Então, a gente poder oferecer essas duas tecnologias, né, para os pacientes, isso é muito bom. O paciente, por exemplo, que tem convênio, a gente sabe que o DBS, que é a estimulação com eletrodo cerebral, ele está acessível ao paciente que tem convênio. Obviamente, se o paciente tem uma indicação, a gente solicita o convênio, plano de saúde, e o convênio custeia
esse método de tratamento, né? Mas essa é a parte cirúrgica da coisa. E o legal da neuromodulação não invasiva é que a gente conseguiu trazer para o consultório essa tecnologia, que é a estimulação magnética, que ela tem o seu espaço, ela, obviamente, ela não vai substituir para um paciente que tem Parkinson, por exemplo, que precisa operar, ele precisa operar, ter eletrodo cerebral, mas ela tem um espaço, uma população que é para ela, né? Aquele paciente com Parkinson que está muito lento, que tem humor deprimido, está bem indicado também. Pacientes com doenças neurológicas que não são operadas, então tem espaço, dor crônica, fibromialgia. Então, muito legal a gente trazer isso para dentro de um consultório, onde a pessoa pode vir para o consultório fazer as sessões de neuromodulação e voltar para sua casa, né? Sem anestesia, sem efeito colateral. Isso realmente é muito bom. A neuromodulação não invasiva, a estimulação magnética, o aparelho que nós temos aqui é uma tecnologia dinamarquesa e que já está no Brasil, né? Desde 2012 o CFM autorizou a neuromodulação no Brasil e é muito gratificante para nós também oferecermos isso aqui para os nossos pacientes. E ainda falando da neuromodulação, quais têm sido os principais resultados que a gente tem visto aqui no nosso dia a dia na clínica, durante esses anos, né, que a gente já vem fazendo tratamento? Bom, muito bom. Em relação à estimulação magnética, neuromodulação, o caso que me vem à memória aqui é de um paciente com ataxia. Ele foi o nosso primeiro paciente de TMS, da estimulação magnética, e ele desde sempre aderiu muito à questão da fisioterapia, de caminhada, atividade física, que ele sabe que é importante para o tratamento dele, da ataxia. Mas até antes de começar o tratamento com a neuromodulação, ele apenas fazia caminhadas, ele não conseguia mais correr, porque a ataxia prejudicava o equilíbrio dele, ele ficava com medo de cair, obviamente. Então ele só fazia ali uma marcha lenta, tal, e ele não corria mais. Ele andava bem devagar. Andava devagar, com bastante desequilíbrio. Tinha dificuldade para fazer curva, né? Exatamente, dificuldade de fazer curva e com risco iminente de quedas, né? Então, depois que a gente começou as sessões de neuromodulação, ali depois da 14ª sessão, mais ou menos, eu acho que foi por essa sessão, ele mandou um vídeo para mim, ele correndo. Ele correndo na rua da casa dele e dentro da casa dele. Ele mandou um vídeo correndo, assim, né? E eu olhei e depois mandou um outro vídeo, ele fazendo uma atividade como é que chama? Um saco de boxe, alguma coisa aí, chutando, né? Ou seja, na hora que ele chutava com uma perna, ele ficava em pé em cima só de uma perna. Então, isso para mim foi muito gratificante, foi muito, eu fiquei muito feliz porque eu vi, não, realmente, a neuromodulação, porque a gente sabe que é bom, porque os estudos mostram, porque está liberado, porque os estudos científicos, etc. Mas na hora que a gente vê isso chegando na vida da pessoa, a gente parece que a ficha cai mais, né? A ficha, a gente acredita mais. Eu lembro que você ficou muito emocionado quando recebeu esse vídeo, eu assisti junto, porque quando a gente viu o paciente pela primeira vez, que não conseguia ter equilíbrio, que não conseguia fazer uma curva e andava muito devagar, aí a mesma pessoa correr, chutar um saco de boxe, que às vezes a pessoa que não tem nenhuma limitação tem dificuldade, ele fazendo aquilo com facilidade, né? Com equilíbrio e a alegria. Eu acho que isso também nos comoveu, ver a alegria desse paciente Sim. de conseguir fazer aqueles movimentos. Então, realmente esse foi um caso marcante. Esse foi um caso marcante mesmo. E além desse caso, né, desse paciente com ataxia, a gente tem um paciente que nós acompanhamos ainda, um paciente que tem dor crônica, né? Ele tem uma dor crônica que não é muito comum, que é uma dor que vem depois de uma amputação, né? A gente chama de dor do membro fantasma, ou seja, ele não tem uma parte da perna mais, porque foi amputada, mas ele sente dor no membro como se ainda fizesse parte do corpo dele. Ou seja, porque o cérebro continua interpretando que aquele membro ainda existe. Então, é uma dor neuropática de difícil controle com medicações. E esse paciente está muito bem dessa parte da dor crônica, ele tem outros desafios hoje, por conta da cirurgia, da amputação, mas essa dor do membro fantasma, sentir a dor no membro que não existe mais, isso ele não sente mais. Porque ele fez as sessões de estimulação magnética exatamente na área do cérebro que controla a percepção de dor. Então, isso também me chamou muita atenção, isso me deixou muito feliz, porque esse paciente já estava vivendo o quê? 11, 12,
11 anos de dor, já tinha feito vários tratamentos, inclusive de neuromodulação invasiva, que não tinha melhorado. O eletrodo medular para ele não foi bom, mas a estimulação magnética deu um resultado que os tratamentos não tinham dado para ele. Então, esse é um outro caso marcante de dor crônica. E falando de futuro, né? A gente falou um pouquinho do passado, está falando muito do presente, mas falando de futuro. O que a gente espera para o futuro da clínica? O que a gente quer trazer de novidade? O futuro da clínica é crescer. Impulsos, né? O futuro da clínica é crescer e eu entendo que o nosso crescimento ele está ligado a gente cumprir a nossa missão, de levar essa qualidade de vida para as pessoas, de ser essa força motriz para as pessoas, nas suas individualidades, cada um nos seus desafios de saúde, de busca de qualidade de vida. Então, à medida que a gente cumpre a nossa missão, eu creio que a gente vai crescer, que outras tecnologias vão ser agregadas, outras pessoas, outros profissionais alinhados com essa visão, com nossos valores também. Então, a nossa visão de futuro é essa, é crescimento para expandir isso para outras pessoas. Porque quando a gente cresce, a gente consegue alcançar, são mais pessoas, né? Recebendo um tipo de tratamento que antes elas não tinham acesso, ter esses feedbacks tão emocionantes e positivos desses pacientes que a gente falou aqui, e a gente poder receber esses feedbacks de outras pessoas, né? Ver a vida das pessoas de verdade sendo transformada. É isso. Gente, então, estamos encerrando nosso primeiro episódio. Eu aqui na minha estreia como convidada, entrevistadora. Foi uma honra ser a primeira apresentadora. Foi uma honra ser a primeira convidada. Obrigada, amor, por esse convite. E se você se identificou com alguma coisa que a gente falou aqui, ou conhece alguém que sofre de dor crônica, de algum dessas doenças que a gente citou, compartilhe esse episódio. Nos siga nas redes sociais, em @impulsosclínica ou o perfil do Dr. Jairo. Siga então esse link, compartilhe esse conteúdo e nos siga nas redes sociais para saber de mais novidades e informações para tudo que a gente conversou aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro bate-papo a partir desse canal. E eu também estou lá no Instagram, no jairoangelos.neurocirurgia, @impulsosclínica, que é o perfil da clínica. Lá você vai encontrar os serviços que a clínica oferece, as especialidades. Vem tomar um cafezinho com a gente, vai ser legal te receber. E ansioso para o nosso próximo encontro a partir desse canal. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, manda para alguém que tem Parkinson, dor crônica, que você acha que a neuromodulação pode ajudar de alguma maneira. Então, manda esse vídeo para alguém e até o nosso próximo encontro.